Olá, sejam todos bem-vindos de volta à EBEG. Eu sou Birajara Casado. Nós vamos dar continuidade ao seu curso da PGE Pernambuco aqui e vamos iniciar a rodada 2, a semana 2. Eu peço perdão pela tosse, peguei uma virose braba recentemente aí nos últimos dias, então o que importa é o conteúdo, então vão me perdoando aí as eventuais tossidas no meio dessa aula e da aula seguinte. Muito bem, eu recebi alguns feedbacks de alguns alunos em relação ao que a gente vem tratando aqui no curso. Muitos alunos falando não a título de reclamação, mas a título de informação mesmo. Professor, as peças estão bem difíceis de serem construídas, a matéria está bem difícil, eu não estou conseguindo encontrar as respostas. Eu posso consultar, eu não posso consultar, como é que eu faço em relação a isso? Bom, vejam bem, eu já tive a oportunidade de dizer para os senhores aqui que normalmente os cursos da escola são mais difíceis do que a sua prova. E enquanto for assim, eu estou feliz. Ruim é ministrar um curso que todo mundo saia com a impressão de que está preparado e chega na prova você tem uma surpresa desagradável em relação ao que está lá, porque muito provavelmente se eu faço um curso fácil, a prova vai ser mais difícil do que o curso. E quando isso acontece é ruim. Comigo nunca aconteceu, mas deve ser uma sensação bem ruim aquela de receber um feedback do aluno dizendo, professor, saí do seu curso confiante, cheguei na prova, era uma coisa totalmente diferente. Bom, o curso da escola, ele tradicionalmente é mais difícil do que a prova, e eu faço questão que seja assim. Por quê? Se eu treino os senhores e senhoras para algo que vai ser mais fácil do que o treino, então significa dizer que, em tese, os senhores vão estar mais preparados do que se a filosofia fosse contrária, se eu preparasse os senhores com algo mais tranquilo para enfrentar uma prova mais difícil. Os questionamentos eles são difíceis por natureza, ou seja, a minha prática na advocacia pública e a minha experiência de 10 anos ministrando nos cursos preparatórios aqui da escola para a advocacia pública me dão, de certa forma, uma construção bem versátil de temas e de situações que eu posso cobrar no curso de segunda fase. Óbvio que isso não é uma tarefa que eu faço de forma aleatória. Eu estudo as provas subjetivas das bancas que promovem cursos ou concursos, melhor dizendo, de segunda fase para a advocacia pública, eu estudo situações da vida prática da advocacia pública e eu estudo os temas do momento que podem, nesse caso, estar sendo abordados na prova por meio de um examinador mais atualizado com jurisprudência, com os últimos acontecimentos. Então existe tudo uma razão de ser. Nada é feito, digamos, ao léu, nada é feito aleatoriamente. A prova é difícil, o curso é mais difícil, em tese é mais difícil. Então você precisa, na verdade, aproveitar toda a dificuldade que o curso te oferece para você, e aí sim, aproveitar esse momento e tirar todas as dúvidas necessárias comigo do que eventualmente possa estar difícil de ser feito. Nós temos a solução aqui das peças, todas as peças vão ser resolvidas aqui no espelho de correção e por mim em aulas, por isso que eu também faço questão de dar aulas, para que eu possa, na verdade, explicitar para os meus alunos exatamente o caminho que foi construído para aquele tipo de resposta. Estou à disposição para qualquer dúvida ou questionamento, então aproveite a dificuldade do curso não para se assustar, obviamente. Aproveite a dificuldade do curso para retirar todas as dúvidas e ir para a sua prova devidamente preparado, ir para a sua prova devidamente preparada. É assim que funciona, é assim que nós construímos aqui alunos que são aprovados em concursos de advocacia pública, especialmente na segunda fase. Então, o curso é difícil. Ele é difícil na primeira rodada, ele foi difícil na segunda, ele vai ser difícil nas próximas rodadas. E assim, neste caso, eu pretendo manter o nível. Digo novamente, o feedback não foi a título de reclamação, foi apenas uma curiosidade de grande parte dos alunos para saber se, de fato, o que eu vou enfrentar numa segunda fase é isso mesmo. Eu digo que sim, o que você provavelmente vai enfrentar numa segunda fase é isso mesmo. É normal que a prova seja difícil? O normal é que a prova seja difícil. Extremamente difícil é normal e fácil também é anormal. Ou seja, a prova ser difícil é o caminho natural da sua segunda fase. Ser uma prova extremamente difícil não é o normal, é anormal. E ser uma prova fácil ou extremamente fácil também não é normal, é anormal. Então nós temos que nos preparar para uma prova difícil. É para isso que eu estou aqui, então tire todas as suas dúvidas. Eu precisava esclarecer isso antes de iniciarmos propriamente a peça número 1 da semana 2, da rodada 2 do nosso curso aqui da PGE Pernambuco. Muito bem,
feita essa breve introdução e esclarecido esse ponto, vamos para o enunciado da primeira peça que diz assim: a empresa X ajuizou a ação em face do Estado de Pernambuco com as seguintes alegações. Lembrem-se sempre, atenção máxima ao enunciado, é aqui onde você aproveita para fazer a estruturação da sua peça, é aqui onde você aproveita para rachurar, marcar, destacar de alguma forma os pontos mais importantes, é aqui que você aproveita para, inclusive, na estruturação da sua peça, fazer a distribuição de linhas, já que você tem um número limitado de linhas para responder esse tipo de questionamento. Então, muito bem, a empresa X ajuizou em face do Estado de Pernambuco uma ação com as seguintes alegações. Primeiro, ela possui crédito, saldo credor, reconhecido pelo Estado, a título de ICMS. Referido valor foi homologado pelo próprio Estado de Pernambuco, pela Secretaria da Fazenda, em razão de operação destinada ao exterior. Ponto. O que é que me diz o item A? Que a empresa tem saldo credor decorrente de ICMS. 2. Ou B. O Estado, de forma deliberada e sem qualquer participação da empresa contribuinte, promoveu, entre aspas, consumiu o crédito com o que chamou de operação contábil, abatimento do crédito pelos débitos inscritos na dívida ativa ao que chamou de débito do imposto. O que é que o Estado fez? Muito bem, empresa X, você tem saldo credor de ICMS, mas nós temos alguns débitos seus aqui inscritos em dívida ativa, ou seja, alguns impostos seus que não foram pagos estão inscritos em dívida ativa e, nesse caso, eu vou fazer uma operação contábil. Eu vou pegar o crédito que você tem de ICMS e vou compensar com esse débito de imposto ou débito do imposto. Essa operação contábil realizada pela Secretaria da Fazenda ou pelo Estado de Pernambuco, nesse caso, é o que reclama a empresa X. Ela diz no item C que referida operação é ilegal, já que dispõe sem participação do contribuinte do saldo credor existente e homologado. D. A atitude do Estado impede a empresa contribuinte de se valer do que dispõe os parágrafos 1º e 2º do artigo 25 da Lei Candir, ou seja, a possibilidade de apropriação, utilização ou transferência pelo contribuinte do saldo credor existente. De fato, o artigo 25 da Lei Candir permite com que a empresa utilize esse saldo credor para as situações que ela própria menciona. E diz ainda, o Estado feriu o princípio da não cumulatividade do ICMS. Esse é o ponto, ou seja, a empresa tem saldo credor de ICMS, o Estado foi lá e compensou com imposto que não foi pago, inscrito em dívida ativa. A empresa disse que o Estado não poderia fazer isso de forma automática, sem a participação da empresa, e disse que ao fazer isso impossibilitou com que ela se utilizasse do artigo 25 da Lei Candir, parágrafos 1º e 2º, no sentido de se apropriar, utilizar ou transferir o saldo credor existente. Com esses argumentos, a empresa X pediu ao juiz da Vara da Fazenda Pública de Recife que, então, neste caso, nós temos a orientação do examinador aqui, no sentido de que a ação foi ajuizada na Vara da Fazenda Pública de Recife. Na peça da semana passada, muitos alunos perguntaram, professor, por que ficou comarca de Pernambuco? Na verdade, não é comarca de Pernambuco, é comarca de espaço, como nós não tínhamos a comarca lá, eu não tinha como complementar essa informação, de Pernambuco. Aqui nós temos a Fazenda Pública de Recife, então neste caso, Recife, Pernambuco, a Vara da Fazenda Pública, a comarca de Recife. Muito bem. Em sede de tutela de urgência, torne nula os pedidos da empresa X, que em sede de tutela de urgência, torne nula a operação contábil realizada pelo Estado de Pernambuco, a fim de que os valores possam ser dispostos pela empresa autora imediatamente, essa é a urgência que ela pede, nos termos da Lei Candir. Ou seja, para que ela possa se apropriar, transferir, utilizar o saldo e não o Estado compensar com o imposto devido. Confirme a tutela, resolvendo o feito com julgamento procedente do mérito em sua totalidade. Então, ela pede tutela de urgência para que, neste caso, seja declarada nula aquela operação e que o dinheiro seja imediatamente entregue à empresa, e ela pede para que se confirme essa tutela por meio da resolução do mérito, nada demais. Condene o Estado de Pernambuco nos ônus da sucumbência, normal. E aí, o que é que o juiz fez? O juiz deixou para apreciar o pedido de tutela de urgência na sentença, após a contestação do Estado de Pernambuco. Sobreveio o comando judicial, julgando totalmente procedente o pedido da empresa autora e concedendo tutela de urgência nos exatos termos requeridos, bem como condenando o Estado nos máximos limites previstos no artigo 85 do CPC a título de honorários. Aqui nós temos algumas informações importantes. O juiz deixou para apreciar o pedido de tutela de urgência na sentença, então na sentença ele concedeu tutela. E aí, nesse caso específico, nós sabemos que quando isso acontece, ainda assim nós temos que apelar.
E aí diz o seguinte: sobreveio o comando judicial julgando totalmente procedente o pedido da empresa autora e concedendo tutela de urgência nos exatos termos requeridos, ou seja, a entrega imediata dos valores à empresa X. Nós temos que atacar isso na nossa apelação. Embora tenha sido concedida tutela de urgência, neste ponto nós vamos ter que apelar e nós vamos ter que pedir efeito suspensivo na nossa apelação, justamente para evitar com que esse dinheiro seja entregue imediatamente à empresa X. A solução deste ponto nós vamos ver daqui a pouco. E aí diz ainda o enunciado da questão que o juiz condenou o Estado de Pernambuco nos máximos limites previstos no artigo 85 a título de honorários. Outro problema. Por que outro problema? Porque lá, quando se fala em condenação da fazenda pública, lá no artigo 85 do CPC 2015, o legislador estabelece os limites de acordo com os incisos lá e de acordo com o valor da causa. O juiz não pode simplesmente condenar nos limites máximos, ele precisa dizer qual é esse limite de acordo com o que está estipulado nos incisos do artigo 85, outra coisa que nós temos que atacar. O juiz disse ainda que fica proibida a atuação do Estado nos termos enfrentados pela sentença em relação a qualquer outra empresa nos limites da jurisdição do Estado de Pernambuco para a mesma situação vivenciada pela empresa X. O juiz aqui cometeu o maior erro que ele pode cometer ou que ele pôde cometer nesse processo. Ele coletivizou a prestação jurisdicional. Nós estamos diante de uma ação de natureza privada, ou seja, nós temos, nesse caso, uma empresa X ajuizando demanda em face do Estado de Pernambuco, ou seja, esse processo tem natureza privada, embora, quando eu falo natureza privada, eu falo natureza não pública, ou seja, não coletivizada. Obviamente que é um processo de natureza individual, melhor dizendo. É melhor dizer individual do que privado aqui, por quê? Porque nós temos o Estado de Pernambuco como réu da ação e a incidência do direito processual público de acordo com as regras que prevêem, neste caso, a existência num dos polos da ação da fazenda pública em juízo, no caso o Estado de Pernambuco. É melhor dizer que esse processo tem natureza individual do que privada. Muito bem, então esqueçam privada, fiquemos com individual. O processo tem natureza individual, é uma empresa X versus Estado de Pernambuco. E aí o juiz coletivizou o processo, o juiz coletivizou a prestação jurisdicional. Ele diz, eu estou insatisfeito aqui porque estou decidindo só para a empresa X, eu quero que o Estado pare de fazer essa prática, ou pare de atuar desse jeito, ou pare de executar, ou melhor, pare de executar a atividade de compensação, ou pare de compensar para todas as empresas que se encontram na mesma situação da empresa X. Pare com isso, Estado de Pernambuco, e eu aproveito o processo para dizer que você tem que parar para todo mundo. O juiz não pode fazer isso, ele não pode coletivizar a prestação jurisdicional dentro de um processo de natureza individual. Ele não pode fazer isso. Outro ponto que nós vamos ter que atacar e vamos ver como atacar daqui a pouco. Na qualidade de procurador do Estado de Pernambuco, recebestes a intimação pessoal com a comunicação do proferimento da sentença. Atue no feito na defesa dos interesses do Estado. Muito bem. Vamos agora apresentar a peça como resposta a esse questionamento se nós estivéssemos realmente num concurso público e esse tivesse sido o enunciado do examinador. Vamos a ele então. Endereçamento, primeira coisa que você precisa se preocupar, lembre-se daquela estruturazinha que eu expliquei já lá na aula sobre estratégia de resolução de segunda fase e peças, pareceres. A estrutura do parecer está em outra aula, mas a estrutura mínima das peças está naquela aula de estratégia. Já falamos na primeira aula sobre construção de peças e aqui novamente nós temos a oportunidade de praticar isso. Então, qual seria o endereçamento? Excelentíssimo senhor doutor juiz da vara, não temos o número da vara, mas a vara é da Fazenda Pública, da comarca de Recife, Pernambuco, tudo bem. Processo número, não temos o número do processo. Vamos para a qualificação do Estado de Pernambuco, vamos para a identificação da peça processual e vamos para a fundamentação dessas duas coisas, tanto da representação quanto da peça processual escolhida. Então, o Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do procurador do Estado ao final subscrito, mandado ex lege, vem perante Vossa Excelência nos termos do artigo 132 da Constituição Federal, 75, inciso 2 do CPC e 2º da Lei Complementar Estadual 2 de 1990, então essa fundamentação de representação tem que constar em qualquer manifestação sua, partindo desde a Constituição até a Lei Complementar Estadual, interpor recurso de apelação com efeito suspensivo. A apelação, professor, a tutela de urgência foi concedida na sentença, nós temos que apelar dessa decisão na completude de tudo o que decidiu o juiz.
e existe efeito suspensivo justamente porque ele concedeu essa tutela de urgência na sentença. Com fulcro no artigo 1009 seguintes do CPC, que delimita caber sentença da apelação, em face de sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, no qual figura como autora a empresa X, já devidamente qualificada nos autos pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Então, endereçamento, qualificação do Estado, fundamentação dessa qualificação, identificação da peça e fundamentação legal da possibilidade do manejo dessa peça, no nosso caso, o artigo 1009 seguintes do CPC. Requer tão somente, e aí vem um ponto bem interessante, a remessa da presente apelação ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, responsável pelo juiz de admissibilidade, nos exatos termos do artigo 1010, parágrafo 3º do CPC, local, data, procurador do Estado. Essa é a petição de interposição da nossa apelação. Vou falar um pouco mais sobre isso agora. A apelação é um recurso de natureza ordinária e é o recurso ordinário por excelência. A apelação é o recurso ordinário por excelência por quê? Porque é o recurso que cabe de sentença. Então, a apelação é o recurso mais comum que pode existir dentro da ciência processual, que delimita caber das decisões de primeiro grau a possibilidade de levar a rediscussão a um órgão colegiado ou a uma segunda instância em razão do princípio do duplo grau de jurisdição, que alguns dizem que é constitucional, outros dizem que não tem sede constitucional. A verdade é que o princípio do duplo grau de jurisdição existe na ciência processual brasileira e, por meio da apelação, eu posso simplesmente fazer o quê? Levar toda a discussão do processo lá de primeiro grau para uma instância colegiada, para uma instância de segundo grau. Professor, a apelação, ela de certa forma não é um desprestígio à decisão de primeiro grau, porque tudo que o juiz de primeiro grau decidiu, a segunda instância pode rediscutir? Sim, se você for analisar a situação pela ciência processual com um olhar crítico e com um olhar crítico sobre o controle da decisão de primeiro grau e da prestação jurisdicional propriamente, eu até entenderia que esse tipo de argumento pode ser levantado. Contudo, em sede de concurso, não é o tipo de argumento que a gente deva se preocupar em responder ou fundamentar. O que você precisa saber é que a ciência processual permite com que a apelação leve tudo o que foi discutido e decidido pelo juiz de primeiro grau no processo para a segunda instância, inclusive reavaliando fatos e provas, coisa que os graus de superposição STJ e Supremo Tribunal Federal não podem fazer. Então, a discussão sobre prova se encerra na segunda instância, se encerra por meio da apelação. A apelação é o recurso que tira do primeiro grau a discussão do objeto e da pretensão jurídica deduzida em juízo, bem como da resistência do réu, e leva tudo para um órgão colegiado, para um tribunal ad quem, para que se exerça o duplo grau de jurisdição, para que a matéria seja rediscutida, dessa feita por um colegiado e não por um juízo singular. É a apelação o recurso ordinário por excelência, porque é o recurso mais comum dentro da ciência processual e aquele que permite rediscutir tudo aquilo que foi discutido na primeira instância. Muito bem. Quando nós falamos em apelação, nós falamos na possibilidade de levar o processo para a segunda instância e esse papel ou esse instrumento de levar o processo para a segunda instância, ele é muito delicado, porque a segunda instância pode rediscutir tudo o que nesse caso foi discutido no primeiro grau, na primeira instância, se você devolver essa discussão. Então, a devolutividade da apelação depende de quem apela, mas a matéria que foi devolvida pode ser rediscutida na sua integralidade. Então, nós temos o efeito horizontal e o efeito vertical dessa rediscussão. A devolução horizontal e a devolução vertical. A devolução horizontal diz respeito ao que eu devolvi. Imagine, por exemplo, que o juiz, nesse caso específico, ele trata, na nossa situação, do julgamento procedente de toda a demanda apresentada pela empresa X e eu esqueci na apelação de tratar de algum ponto da decisão e não me insurgi em relação a esse ponto, em relação ao ponto em que eu não apelei
o tribunal ad quem não vai rediscutir absolutamente nada. Então, o que eu devolvi, o tribunal pode rediscutir e essa rediscussão pode levar em conta tudo o que foi produzido em termos de prova e argumentos no processo no primeiro grau. Então, a devolução horizontal diz respeito ao que eu devolvo efetivamente ao tribunal. Em concurso público, vai a dica, você precisa devolver tudo e absolutamente tudo o que foi decidido pelo juiz de primeiro grau e contrário, obviamente, aos interesses da Fazenda. Se na nossa vida prático-profissional existem coisas que a gente não devolve na apelação, algumas coisas que a gente se conforma e que a gente entende que por estratégia é melhor não apelar, nesse caso específico, nós temos que, em concurso público, é importante demais que você estabeleça uma devolutividade ampla. A horizontalidade da sua devolução precisa ser ampla. Você precisa pegar tudo que foi decidido em concurso público contra a Fazenda e devolver se você tiver que apelar. Tudo. Se insurja em relação a tudo, ataque todos os pontos da decisão, reclame de tudo na apelação, diga que tudo na sentença está errado, então apresente contra-argumentos em relação a tudo para que você possa fazer subir tudo para rediscutir. Essa é a horizontalidade da devolução, ou seja, do efeito devolutivo. Tudo que eu me insurgi em relação à sentença, eu devolvo para o tribunal. Certo? A extensão do efeito devolutivo ou a horizontalidade do efeito devolutivo é o que eu devolvo enquanto apelante, depende de mim. A profundidade do efeito devolutivo ou a verticalidade do efeito devolutivo, aí não é com você, é com o tribunal. Ou seja, de tudo que eu devolvi, de toda a extensão que eu devolvi, o tribunal pode se aprofundar em relação a tudo que foi produzido nos autos, seja a título de argumento, seja a título de prova. Sejam provas produzidas, sejam argumentos delineados no processo, o tribunal vai ter que se revolver em relação a tudo para que ele possa decidir de novo e aí nessa decisão ele pode anular, confirmar ou reformar a sentença de primeiro grau. Então a apelação guarda de certa forma uma importância crucial quando você está diante da necessidade de levar para o segundo grau a rediscussão de todo o processo, porque você não pode esquecer de tratar de nenhum ponto da sentença. No concurso público, essa é uma preocupação sua e é uma preocupação muito, 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 muito real. Você precisa entender tudo o que foi decidido na sentença para que você possa rebater cada um dos argumentos, devolvendo a extensão desse ponto para que o tribunal possa exercer a devolutividade na profundidade em relação a esse ponto ou na verticalidade, no sentido de analisar tudo o que foi discutido no processo a título de argumentos e a título de provas. Então, professor, qual é a minha preocupação? Bom, a minha preocupação é apresentar uma apelação que seja coerente e uma apelação que rebata todos os pontos da sentença que sejam contrários aos interesses da Fazenda. Se o juiz, nesse caso, tratou alguma coisa na sentença que foi favorável à Fazenda, você não precisa devolver. Você não vai apelar do que você ganhou, até porque não existe, nesse caso, legitimidade por ausência de sucumbência. Mas você vai apelar de tudo que você sucumbiu, tudo e absolutamente tudo, sem esquecer nenhum ponto. É um erro muito grosseiro em concurso público deixar de apelar de pontos sucumbentes no que diz respeito à Fazenda por esquecimento, ou porque você simplesmente não se lembrou ou deixou para lá. É um erro grosseiro, o examinador não gosta. Então, na apelação, o que é que nós temos? Nós temos a necessidade de apresentar uma petição de interposição para o juiz de primeiro grau, e aí eu apresento uma petição de interposição para o juiz de primeiro grau, porque é ele quem recebe a apelação, mas no CPC de 73 esse juiz ele recebia a apelação, ele fazia um juiz de admissibilidade para dizer se subia ou não. Hoje ele não faz mais, nos termos do que nós acabamos de tratar e que está previsto no artigo 1010, parágrafo 3º do CPC. Não há mais juiz de admissibilidade no primeiro grau, da apelação para subir para o tribunal. O que é que o juiz passou a ser com o CPC de 2015? Um repassador. O que é um repassador? Ele recebe a apelação e sobe para o tribunal. Ele recebe a apelação e sobe para o tribunal. Tanto é que nas sentenças, ultimamente, o que é que os juízes dizem? Havendo recurso voluntário, intime a parte contrária
para apresentar contra-razões e ato contínuo encaminhe, sem necessidade de juízo de admissibilidade, a apelação para o tribunal. Ou seja, o juiz ele não precisa mais nem olhar para o processo. Ele sentenciou, se não tiver embargo de declaração, se for apelação, ele não precisa mais nem olhar para o processo, porque ele não exerce mais juízo de admissibilidade. Como se trata de uma mudança do CPC de 73 para o 2015, você precisa deixar claro isso para o examinador e precisa demonstrar para o examinador que você conhece essa nova realidade. Por isso que nós apresentamos o quê? O endereçamento, qualificamos a fazenda pública e fundamentamos essa qualificação, identificamos a peça manejada e fundamentamos essa peça manejada, no caso, o artigo 1009 seguintes do CPC, e na apelação nós fizemos questão de dizer que o juiz, na verdade, apenas remeta ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco a apelação, porque ele não exerce mais juízo de admissibilidade. O juiz de admissibilidade agora é único pelo próprio tribunal. Essa é a petição de interposição, porque o recurso ele é protocolado no juízo prolator da sentença. Mas ele não exerce mais juízo de admissibilidade. A apelação vai direto para o tribunal e lá é que é feito o juízo de admissibilidade. Então, demonstrar esse conhecimento, especialmente em relação à mudança do CPC de 73 para 2015, é fundamental. Local, data, procurador do Estado, está aí a nossa petição de interposição. Dando continuidade à nossa apelação, nós temos que agora endereçar as nossas razões recursais ao Tribunal de Justiça. Então, é Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco. Você não precisa colocar aqui, você não precisa fazer aquelas saudações de 7 linhas. Egrégio Tribunal de Justiça, emérita turma, colendo desembargador relator. Basta Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, você está direcionando ou redirecionando as suas razões recursais ao colegiado e acabou. Então, Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, razões recursais, processo número não temos, fatos. De novo, fatos precisam ser resumidos, precisam ser, nesse caso, concisos, e aqui é o momento de você demonstrar ao seu examinador que você tem poder de síntese. Eu recebi, nas correções, fatos extremamente longos, fatos de 12 linhas, de 15 linhas, de 20 linhas, não dá. Seus fatos têm que ter, no máximo, de 3 a 5, estourando 7 linhas. Acabou. Professor, mas tem muita coisa importante para colocar. O examinador já sabe, está no enunciado da questão. Ele, no espelho de correção tem lá os fatos. Se você colocar fatos de 5, 7 linhas, você vai ter o mesmo ponto que se você colocar fatos de 25 linhas. Se o examinador não dispensou os fatos, eles têm que estar, mas eles não precisam estar completos, até porque nós estamos em sede de concurso. Você não vai ficar perdendo linhas com fatos. Fatos de 20 linhas, não. 5 no máximo, estourando 7. Olha o que eu coloco aqui, ó. Trata-se de demanda em que se discute a não cumulatividade do ICMS, bem como a possibilidade da Fazenda Pública compensar o saldo do imposto com débitos inscritos em dívida ativa. Sobreveio sentença invalidando a compensação mencionada, em tutela de urgência, liberando o valor do imposto à parte apelada e condenando o Estado de Pernambuco nos ônus da sucumbência. Acabou, esses são os fatos, morreu. O resto você vai discutir agora a partir do mérito e a partir das preliminares e a partir do cabimento da sua apelação. Apenas isso, não tem mais o que fazer. Então, 20 linhas, 15 linhas para fatos é perder tempo. Eu vou chamar a atenção sobre isso enquanto eu puder aqui no curso, porque não se admite chegar ao final deste curso e alguém ainda está fazendo fatos de 20 linhas numa prova com 90 linhas. Não faz sentido. Então, vou chamar a atenção enquanto eu puder. Enquanto eu tiver forças para chamar a atenção, e eu tenho, enquanto eu tiver a oportunidade de chamar a atenção, e eu tenho, eu vou ficar aqui chamando a atenção. Seus fatos precisam ter, no máximo, 5 linhas, estourando 7, não mais que isso. Tá? 9 linhas já seria 10% da prova, gastado com um ponto de espelho que vai te render aí 5 pontos no total, no máximo também. Vamos ser inteligentes e fazer os fatos bem resumidos. Muito bem. Cabimento. Do cabimento, da tempestividade e da desnecessidade de preparo. Professor, o senhor falou nas outras aulas que eu precisaria abrir tópico para cada coisa na minha peça. Sim, verdade. Algumas coisas você pode juntar no mesmo tópico. Cabimento, tempestividade e desnecessidade de preparo são situações que você pode juntar no mesmo tópico, porque dizem respeito aos requisitos específicos da apelação. Então, nos termos do artigo 1009 do CPC, temos que da presente sentença cabe apelação, recurso interposto dentro dos 30 dias úteis, nos termos do artigo 183, 219, 1003, parágrafo 5º do CPC, com ausência de preparo nos termos do artigo 1007, parágrafo 1º,
por se tratar de fazenda pública estadual, e morreu a questão. Fundamentei tudo bonitinho, falei do cabimento, falei da tempestividade do prazo, falei da desnecessidade de preparo e fundamentei tudo de acordo com o que está previsto no CPC. 3. Preliminar, nulidade de julgamento. Aqui nós temos uma preliminar que gera a nulidade de julgamento e que também gera a necessidade de tratar deste ponto no mérito ainda que rapidamente. Que preliminar é essa? Que nulidade de julgamento é essa? Nós vimos que o juiz ele transformou uma demanda individual em uma demanda coletiva. Quando o juiz fez isso, ele, na verdade, violou os princípios da adstrição e do contraditório e ele transformou a sua decisão em uma decisão nula, porque ele julgou extra petita. Quando o juiz julga para além do que foi pedido pelo autor, na sua pretensão deduzida em juízo, o juiz ele desobedece o princípio da adstrição processual, que vincula o juiz ao pedido, e ele também desobedece, e principalmente, o contraditório, porque no momento em que a parte ré ela não é chamada para apresentar contraposição a algo que a parte não pediu e o juiz assim julga, ele desrespeita o sagrado princípio do contraditório, princípio constitucional e universal ao contraditório. Então eu digo na preliminar o seguinte: claramente a sentença extrapolou seus limites ao estender sua conclusão a qualquer outra empresa nos limites da jurisdição do Estado de Pernambuco. Referido pedido não existe na inicial, nem poderia, haja vista não se tratar de tutela coletiva, mas de interesse meramente privado da apelada ou individual da apelada. Assim, por violação aos princípios da adstrição, artigos 141 e 492 do CPC, e contraditório, quinto, Constituição Federal, é nula a decisão ora atacada. Muito bem. Falei do cabimento, do prazo, da desnecessidade de preparo, falei da preliminar de nulidade da sentença, ou seja, na minha apelação, a sentença é nula porque ela desobedeceu o princípio da adstrição e do contraditório. Ao julgar extra petita, vamos para o mérito da nossa apelação, da legalidade da compensação praticada pelo Estado. Vamos falar do argumento que muitos alunos não se aperceberam porque ainda não estudaram, e eu recomendo que estudem, a Lei Estadual 15.760, que trata do ICMS no Estado de Pernambuco. A sentença merece reforma, eis que é patente a legalidade do ato de compensação praticado pelo Estado de Pernambuco. Não se questiona a não cumulatividade do ICMS, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal. E o artigo 19 da Lei Estadual 15.730 de 2016, que também, neste caso, acompanhando o que diz a Constituição, trata o ICMS de forma não cumulativa. Contudo, o saldo acumulado por operações e prestações destinadas ao exterior pode ser utilizado para pagamento de débito do imposto da parte apelada, nos termos do que dispõe o artigo 27, inciso 2, a linha B, da Lei Estadual 15.730, autorizado pelo artigo 170 do CTN. Muitos alunos só utilizaram o artigo 170 do CTN e esqueceram da lei do ICMS do Estado de Pernambuco. Você está diante de uma PGE. Se você está diante de uma PGE, existem situações que são próprias do Estado que você vai precisar saber. ICMS é uma delas. Não tem como não estudar o ICMS do Estado que você vai fazer PGE. Não tem como não estudar. Assim como não tem como não estudar os impostos municipais de uma PGM que você vai fazer. Assim como não tem como não estudar as agências reguladoras quando você for fazer PGF. Eu espero que você faça PGF e eu espero que você se prepare aqui comigo, porque eu vou ter um curso inteiro sobre agências reguladoras, desde da visão de cada agência, a atribuição de cada uma, a competência de cada uma, até os pareceres da PGF sobre a atuação de cada uma delas. Alguns têm mais, outras têm menos. Não tem como não saber. Não tem como você, por exemplo, fazer concurso para advogado da União sem saber quais são os pareceres das consultorias jurídicas mais importantes do país, porque pode ser que caia na sua prova como caiu na minha. O parecer da minha prova de advogado da União foi um parecer que foi proferido há 60 dias atrás em relação ao momento em que eu fiz o concurso pela consultoria jurídica do Ministério do Trabalho. Naquela época se discutia
se a União podia aplicar multa ou não a município por desobedecer a lei trabalhista. E tinha um parecer da AGU que falava sobre isso. E eu só fiz reproduzir o parecer da minha prova. E eu tirei quase a nota máxima, nem me lembro mais. Mas muito bem, não tem como você ir fazer PGE sem saber ICMS, PGM sem saber imposto municipal, PGF sem saber, no caso, as agências reguladoras, advogado da União sem saber os pareceres da consultoria jurídica, não tem como você fazer prova da PFN sem conhecer os pareceres do Ministério da Fazenda, não tem como você enfrentar um concurso desse sem um mínimo de especialidade, não tem. Professor, onde é que eu encontro isso? Bom, eu não conheço o livro que te ensine isso. Eu sei ensinar isso, mas eu só faço aqui nos cursos da escola. E você tem que ir aprendendo isso na prática, você tem que ir aprendendo isso a cada concurso, você tem que ir vendo como isso é cobrado. Na nossa realidade, fazer PGE sem conhecer a lei do ICMS do Estado de Pernambuco não adianta, porque se cair a lei, e provavelmente alguma coisa pode advir desta lei, além de outras leis estaduais que eu vou falar no decorrer do curso, você vai ficar em maus bocados, porque embora você tenha a lei lá na hora, procurar na lei, ler a lei, entender na hora, vai te fazer perder muito tempo, além de ser uma atividade de estresse mental muito grande, na minha opinião. Se eu estivesse num curso, se eu estivesse num concurso, e estivesse lá com a lei do ICMS na minha mão, e eu soubesse que a resposta está lá, e eu tivesse que lê-la todinha para encontrar a resposta para responder, eu não sei se eu teria sangue frio para isso. Então é melhor evitar, estuda a lei enquanto pode e antes, obviamente, da prova. Muitos alunos só fundamentaram no artigo 170 do CTN, que fala da possibilidade de compensação, e não fundamentaram no principal, que é na Lei Estadual 15.730/2016, que trata da possibilidade de compensação justamente no artigo 27, inciso 2, a linha B. Esse é o ponto fundamental da legalidade da compensação. Não se pode esquecer também da jurisprudência do STJ, eu coloco registre-se o STJ, eu coloco o número do julgado apenas para que você possa pesquisar o julgado e estudar o julgado, mas obviamente que você não precisa se lembrar do número desse recurso especial na sua prova. Eu digo, registre-se o STJ, entende que os créditos de ICMS da parte apelada, conquanto decorrentes de operações de exportação, submetem-se à compensação do caput do artigo 25 da Lei Candir, não havendo falar em saldo credor, bem como não fere o princípio da não cumulatividade. Portanto, a lei estadual que veda a apropriação e a utilização de crédito do ICMS ao contribuinte que tiver débito do imposto superior ao montante de créditos. Essa decisão do STJ foi tomada por base na lei do ICMS do Estado de São Paulo. Lá eles permitem a compensação diretamente pela lei. Aqui no Estado de Pernambuco existe a possibilidade de compensar. De uma ou de outra forma, o Estado de Pernambuco agiu dentro da legalidade, e é isso que nós estamos demonstrando. Tanto no que diz respeito à Constituição, não houve desrespeito ao princípio da não cumulatividade do imposto, quanto no que diz respeito ao artigo 170 do CTN, quanto no que diz respeito à lei estadual do ICMS, quanto no que diz respeito à jurisprudência do STJ. Essa é a fundamentação perfeita para esse tipo de ponto. A gente parte da Constituição, a gente parte de um Código Tributário Nacional, a gente parte de uma lei estadual e a gente ainda tem uma jurisprudência que abraça a nossa causa. Então, não tem como não apresentar todos esses argumentos em uma apelação. A lei pernambucana, como vimos, permite que o saldo seja utilizado para pagamento de imposto, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade ou não há qualquer ilegalidade na atuação da Fazenda Estadual. Razão pela qual é legal a atuação do Estado de Pernambuco. Na verdade, eu coloquei aqui, razão pela qual legalidade não há na atuação da Fazenda Estadual, na verdade é ilegalidade, né? Puxa um izinho aí, eu errei na hora de digitar. Razão pela qual ilegalidade não há na atuação da Fazenda Estadual. Muito bem, esse foi o nosso primeiro ponto de mérito. Foi delimitar a legalidade da nossa compensação enquanto Estado de Pernambuco. Acompanhe o que é que nós estamos fazendo até agora. Endereçamento, petição de interposição, endereçamento, qualificação da fazenda, fundamentação. Identificação da peça com efeito suspensivo, fundamentação. Juiz de admissibilidade do juiz primeiro grau? Não, só remete para o segundo grau, fundamentação, local data, procurador do Estado. O que a gente fez até agora. Entramos nas razões recursais. Endereçamento para o tribunal. Então, neste caso, egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Razões do recurso.
Nas razões de recurso, fatos minuciosos, neste caso, ou melhor, resumidos nesse caso, não em minúcia, mas resumido, poder de síntese, fatos, 5, 7 linhas no máximo. Depois dos fatos, cabimento, e aí no cabimento falamos do prazo e da desnecessidade de preparo. Depois, mérito, aliás, preliminar antes. Qual preliminar? Nulidade. E por que nulidade? Julgamento extrapetita, princípio da distrição e do contraditório violados. Depois, mérito. No mérito, primeiro ponto de mérito, legalidade da compensação. Constituição Federal, Código Tributário Nacional, Lei Estadual do ICMS e jurisprudência. Já matamos aí o examinador. O examinador leu o primeiro ponto de mérito, viu a fundamentação, disse: esse cara sabe. Essa menina sabe, embora ele não tenha como saber se é menina ou menino. Esse concurseiro, concurseira sabe. Essa pessoa sabe. Pronto, ele vai saber logo isso, de cara. Se ele pega uma fundamentação dessa, essa pessoa sabe o que está fazendo. E o examinador abre um sorriso no rosto, um brilho nos olhos e vai te pontuar o máximo que ele puder. Mas a petição acabou? A nossa apelação, petição de apelação acabou? Não. A gente ainda tem algumas outras coisas para atacar. Lembrem-se da extensão da devolutividade. Ponto 2. Da indevida e correta fixação dos honorários. O juiz condenou o Estado de Pernambuco nos limites máximos previstos no artigo 85 do CPC. Tem aluno que diz assim: professor, mas é bom, porque o tribunal, se a gente ganhar a apelação, não vai inverter o ônus da sucumbência, então ele inverte pelos limites máximos. Beleza, tudo bem, até parece que ganhando a apelação isso pode ficar bom para o Estado, mas isso é uma estratégia que a gente analisa na prática, não numa prova de concurso. Se o examinador colocou lá que o juiz ele avaliou mal a fixação dos honorários, você tem que atacar na tua apelação, é o que nós vamos fazer. O que é que eu digo? Percebe-se desde já, com o provimento da presente apelação, haverá consequente inversão do ônus da prova. Contudo, incorre em erro a sentença que condena a Fazenda dos limites máximos do artigo 85 do CPC, sem levar em conta todos os parâmetros estabelecidos no parágrafo 3º do dispositivo mencionado. Assim, deve o juiz analisar o caso concreto e fixar a verba honorária indicando qual inciso do parágrafo 3º do artigo 85 se aplica ao caso. Falamos de honorário, impugnamos, princípio da devolutividade na sua extensão ou na sua horizontalidade, devolvendo para o tribunal. 3. Ponto de mérito da impossível coletivização da demanda pela sentença. A presente lide é particular, é individual. Não estamos diante de processo coletivo porque não há autor nem ação coletiva em andamento. Assim, determinar que o comando judicial valha para todas as situações de atuação da Fazenda no Estado de Pernambuco representa indevida coletivização da demanda, desrespeito aos princípios da adstrição e contraditório e torna nula a sentença que deve ser afastada pelo tribunal. Tratamos de novo, no caso específico, da impossibilidade da coletivização da demanda pela sentença. Isso foi um ponto de preliminar, ou seja, de nulidade da sentença, mas nós estamos trazendo também para o mérito, porque no mérito nós temos que atacar todos os pontos, inclusive esse. Muito bem. Lembrem-se que na sentença houve tutela de urgência concedida para que o Estado entregue imediatamente o dinheiro que foi utilizado do saldo credor do ICMS para compensar débito de imposto à empresa X. Como é que nós evitamos que isso aconteça? Com o efeito suspensivo da nossa apelação. Então, o efeito suspensivo à presente apelação é a medida que se impõe, artigo 1012, parágrafos 3º e 4º do CPC, seja pela ampla probabilidade de provimento do recurso, seja pelo risco grave de difícil reparação que enfrentará o Estado de Pernambuco com a irreversibilidade da liberação de valores que devem compensar imposto devido cujo débito está inscrito em dívida ativa, seja pela extensão indevida da impossibilidade de compensação para todos os impostos devidos e inscritos em dívida ativa de todas as empresas no Estado de Pernambuco que possuam saldo credor nos termos dos autos, sendo patente o seu efeito multiplicador. Nós temos que atacar aqui e pedir o efeito suspensivo, demonstrando, nesse caso específico, a probabilidade do recurso e o risco de dano para a Fazenda. A probabilidade do recurso decorre da própria fundamentação da nossa apelação até agora. O risco de dano da Fazenda, no que diz respeito efetivamente à tutela de urgência concedida na sentença, diz respeito ao quê? Primeiro,
A liberação do valor vai fazer com que ele desapareça. A empresa vai utilizar o valor para qualquer outra coisa. Então, é irreversível recuperar esse valor da forma como ele se encontra. Esse é o primeiro ponto em relação à empresa X. E o outro, a coletivização da sentença e a tutela de urgência concedida na sentença diz que o Estado não pode praticar efetivamente esse tipo de situação de compensação no que diz respeito às empresas, e se ele tiver que devolver todo mundo que ele compensou, isso gera um risco para a Fazenda pela irreversibilidade do recebimento desses valores depois, na forma como eles se encontram, e do efeito multiplicador. Ou seja, o efeito multiplicador que decorreria em tese de outras ações no mesmo sentido, o juiz trouxe para dentro da mesma ação, na mesma sentença. Ele que deu efeito multiplicador para a sentença dele, coisa que efetivamente só fundamenta ainda mais o nosso pedido de suspensão. Como se não bastasse, a decisão ora atacada é daquelas que esgota no todo o objeto da ação, medida proibida pelo artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 8437/92, impõe compensação tributária, que é expressamente proibido pelo artigo 1º, parágrafo 5º da Lei 8437/92 e artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009. Nesse ponto aqui, você precisa demonstrar para o seu examinador que você entende dos temas próprios da Fazenda Pública. Porque você tratou efetivamente da possibilidade de suspensão da decisão, porque você demonstrou a probabilidade do recurso, porque existe risco de dano à Fazenda Pública, mas, nesse caso específico, nós temos temas próprios da Fazenda que impossibilitam a concessão dessa tutela em face do Estado de Pernambuco. O primeiro deles, essa decisão esgota o objeto da ação, e quando se fala em esgotar o objeto da ação, a gente volta para a irreversibilidade que já falamos ali em cima, mas precisamos fundamentar na Lei 8437, que é importantíssima para o poder público. E, neste caso, a Lei 12.016 e também a Lei 8437 diz que não pode se conceder tutela em face do poder público quando há, neste caso, compensação tributária. Alguns podem dizer, professor, está forçando a barra nesse argumento, porque a lei diz que não pode tutela que impõe compensação. O Estado aqui quer a compensação, então, na verdade, existe um desvirtuamento. Veja, você é advogado público, você tem que pedir ao juiz. O que ele vai decidir é problema dele. Qual é o argumento interessante aqui para a Fazenda? Se a lei diz que a imposição de compensação tributária que prejudica a Fazenda não pode haver concessão de tutela antecipada, de urgência, eu também posso dizer que qualquer hipótese em que haja compensação tributária que prejudique a Fazenda ou que não haja compensação tributária que prejudique a Fazenda, ou seja, se o tema for compensação tributária, não pode haver tutela em face do poder público. Eu preciso criar o argumento, eu sou advogado público. Eu preciso pedir ao juízo, ele vai decidir se aplica o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei de Mandado de Segurança ao caso ou não. Aí é problema dele, não necessariamente nosso, advogados públicos. Eu tenho que argumentar que a decisão esgota o objeto da ação, a decisão que concede a tutela esgota o objeto da ação, razão pela qual essa tutela não poderia ser concedida em face do poder público, e eu tenho que argumentar que quando o tema é compensação tributária, não pode haver tutela em face do poder público, contra o poder público, contra os interesses do poder público, nos termos do que está previsto no artigo 1º, parágrafo 5º da Lei 8437 e nos termos do que está previsto no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 2016. Houve compensação tributária, ou melhor, o tema é compensação tributária, não pode haver tutela de urgência. Então, eu estou fundamentando o meu pedido de efeito suspensivo da apelação no que diz respeito, efetivamente, à probabilidade do recurso, a requisitos do CPC e também ao risco de dano à fazenda pública no que diz respeito àquela decisão da empresa X e no que diz respeito ao efeito multiplicador que o próprio juiz deu à sua decisão coletivizando a demanda. E eu também estou dizendo que esse tipo de decisão não pode ser concedida em face do poder público em sede de tutela de urgência antecipada, justamente porque ele não pode, o juiz, conceder tutela contra a fazenda que esgote o objeto da ação, dada a irreversibilidade, e ele não pode, neste caso, conceder tutela em face do poder público sobre a matéria compensação tributária. Esses são os argumentos. Feitas essas considerações, passemos aos pedidos.
E os pedidos da nossa apelação são importantíssimos e, como já expliquei para os senhores, eles precisam, na verdade, resumir tudo aquilo que eu apresentei no corpo da minha apelação. Pelo exposto, requer o Estado de Pernambuco o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, a anulação da sentença por ofensa aos princípios da adstrição e contraditório, a reforma do julgado para considerar legal a compensação efetivada pelo Estado de Pernambuco, eis que fundada na lei, e a lei é a Constituição Federal e a Lei Complementar Estadual e a jurisprudência do STJ, além do Código Tributário Nacional. Como eu estou em sede de apelação, eu peço o pré-questionamento de todos os dispositivos constitucionais e legais, e aí eu utilizo todos os dispositivos que fundamentaram a minha peça apelatória, estão todos eles aí, para fins de requisito para o manejo de recursos de natureza extraordinária, a inversão do ônus da sucumbência, termos em que pede, espera deferimento, local, data, procurador do Estado. Essa foi a apelação da nossa rodada 2 do curso da PGE Pernambuco aqui na EBEG. Peça difícil de ser feita, peça com muitos requisitos, peça com muitos detalhes, peça que tinha uma preliminar de nulidade, tinha um mérito extremamente complicado, tinha alguns pontos de mérito interessantes e também, nesse caso, pedido de suspensão, que precisa ser bem fundamentado, tanto no que diz respeito aos requisitos do CPC, quanto nas hipóteses de encabimento de tutela em face do poder público, além dos pedidos da nossa peça apelatória, que precisam, nesse caso, estabelecer tudo aquilo que foi questionado no corpo da nossa apelação, o recebimento da apelação no efeito suspensivo, o julgamento da apelação para determinar a legalidade do ato de compensação praticado pelo Estado, por que legal, e o pré-questionamento de todos os dispositivos constitucionais legais e, neste caso, da legislação estadual que foram levantados enquanto fundamentos da nossa peça apelatória. E nós vamos pedir, obviamente, a inversão do ônus da sucumbência, porque a sucumbência total foi do Estado de Pernambuco na sentença de primeiro grau. Você também poderia pedir aí a aplicação dos honorários recursais, embora isso seja considerado pedido implícito nas nossas petições de apelação nos termos do Código do Processo Civil. Muito bem, essa foi a nossa apelação. Espero que você tenha entendido como se resolve e espero que você tenha entendido a importância de estudar a lei do ICMS do Estado de Pernambuco, porque foi ela, no final das contas, quem resolveu o máximo da nossa pretensão recursal. Obviamente que também tinha jurisprudência do STJ, muitos dos senhores falaram, mas muitos esqueceram da lei do ICMS do Estado de Pernambuco. Vou ficando por aqui, me coloco à disposição para dúvidas e questionamentos, por aqui ou pelas redes sociais. Aguardo todos para a segunda aula da nossa semana 2 da PGE Pernambuco, onde nós vamos resolver uma outra peça processual, mas desta vez uma petição inicial, com vários outros requisitos e com várias outras situações que nós devemos analisar. Um abraço a todos e até lá.